Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Ultimamente tem se falado muito em comunismo na internet e já que aqui é um canal sobre carros, por que não falar dos carros mais populares que estavam nesses países de regime comunista? E por causa disso eu vou trazer para você 5 carros para pagar de comunista. E não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal clicando no sininho caso goste do conteúdo. Então fica comigo até o final e bora pro vídeo! Vamos começar com o clássico soviético, o Gaz Volga. O Volga era um dos carros mais populares da antiga União Soviética. Esse carro foi produzido entre os anos de 55 e 2010 e só teve 2 gerações, apesar das suas reestilizações estéticas. E é um carro clássico para se pagar de comunista. E como é comum nesses tipos de regimes, os carros meio que pararam no tempo, porém a sua longevidade é positiva e os carros são bem resistentes. A primeira geração do Volga foi lançada em 1955 e era até inovadora para o seu contexto na época, porque tinha um estilo moderno e fortemente inspirado nos clássicos americanos daquela época. Câmbio automático oferecido opcionalmente e tinha também para-brisas panorâmico. Ele era equipado com um motor de 4 cilindros de 2,4 litros e geravam 96 cavalos de potência e foi o único motor que equipou suas 2 únicas gerações. A segunda geração do Volga chegou em 1967 e ficou até o fim de 2010. Vamos para o próximo carro. Tatra 603. Esse aí se trata de um carro bem diferente para o seu tempo, e talvez você já tenha visto ele em algum filme, mas de fato é uma bela máquina que foi produzida entre os anos de 1956 e 1975, lá na antiga Tchecoslováquia. E o carro foi utilizado por oficiais de alta patente do regime comunista de época, além de ser um carro consideravelmente luxuoso para o seu tempo. O Tatra 603 começou a ser desenvolvido em 1952, mas começou a ser produzido apenas 4 anos depois do seu projeto, e o seu design tem uma aerodinâmica bem boleada, e o carro foi equipado por um curioso motor V8 com 2,5 litros refrigerado a ar e localizado na sua parte traseira. E apesar das especificações, esse motor gerava apenas 100 cavalos de potência, mas era robusto e bem confiável. Era de fato um carro muito diferente para se pagar de comunista na época. Esse carro aqui não é soviético, mas servia para se pagar de comunista durante décadas lá em Cuba, que era o Chevrolet Bel Air ano 1957. Os carros antigos são uma característica muito marcante de Cuba e têm origem no boicote americano que isolou o país durante décadas e também devido ao regime fechado de Fidel Castro. E por lá você vai ver vários desses clássicos americanos rodando até hoje, tais como o Buick Super 1940, o Pontiac Bonneville 1959 e vários Cadillacs das antigas. Porém, um carro que é muito comum lá e é popular naquela ilha, eu escolhi aqui para a nossa lista o Chevrolet Bel Air 57. O modelo de 1957 foi o auge desse carro, que passou a contar com a traseira no formato clássico rabo de peixe. O Bel Air 57 mais popular em Cuba era equipado com motor V8 de 4,6 litros e que rendiam 283 cavalos de potência. Porém, os cubanos trocavam esse motor por um de 4 cilindros, que era menos beberrão. O câmbio poderia ser manual de 3 velocidades ou automático de 2 ou 3 velocidades. E com algumas opções diferenciadas de carroceria, o Bel Air poderia ser encontrado com 2 ou 4 portas, ou até mesmo conversível. Mas de fato o Chevrolet Bel Air é um belo clássico que compõe um acervo de carros clássicos em Cuba e que é admirado por muitos turistas. E você conhece o Trabant? Esse simpático carrinho, que também foi carinhosamente conhecido como Trab, foi produzido por uma montadora chamada de Veb, lá na antiga Alemanha Oriental, e surgiu em 1957 naquele extinto país comunista. Esse carro foi uma solução para tornar padrão boa parte da frota de carros do país. E nas antigas, a Alemanha era dividida em 2 lados, o lado capitalista, que andava de Volkswagen Fusca, e o comunista, que andava de Trabant. O carro foi concebido para ser de baixíssimo custo, nivelando seus donos de forma igual, porém bem pobre.
A sua estrutura era de monobloco e feita em aço, porém as suas portas, capôs e paralama eram feitas em Duraplast, uma espécie de material composto de resina reforçada de materiais recicláveis, como algodão e lã. E para adquirir o carro, o trabalhador alemão oriental precisava se filiar ao Partido Comunista e aguardar uma longa fila de espera, que poderia durar até 2 anos para levar o carro para casa. E inicialmente o carrinho era equipado com motor digno de geladeira, com apenas 2 cilindros e refrigerados a ar, com 500 cilindradas, e depois foi aperfeiçoado para 594, e que geravam em torno de 26 cavalos de potência. E esse carro, ao longo da sua vida, teve modelos com carroceria sedã e também perua, as famosas Station Wagon. E o Trabant também chegou a ter uma versão conversível. A produção desse carro digno para se pagar de comunista durou até 1991. E depois você conta pra gente lá embaixo nos comentários se você já conhecia esse carrinho ou se já viu ele em algum filme, beleza? E finalmente temos o famoso carro para se pagar de comunista, o Lada Laika. Na década de 90, a Lada chegou aqui no Brasil trazendo modelos de projetos soviéticos que alardeavam uma novidade para o mercado nacional. Era um Lada Niva, que era uma espécie de Jeep urbano, o Lada Samara, que se tratava de um hatch compacto e que, na minha opinião, era o mais bonitinho deles, e o pequeno sedã tanque de guerra chamado de Lada Laika. Todos esses carros eram simples e robustos, mas o Laika se destacou dentre os demais, sendo também um carro muito robusto, muito popular e visto com frequência na Rússia até hoje. O Laika foi baseado no Fiat 124 e lançado na União Soviética em 1970. O carro teve carroceria sedã e perua, uma pequena station wagon, e com a proposta soviética de ser um carro quase inquebrável, por isso que eu falei anteriormente que ele é um tanque de guerra. O carro camarada de fato era osso duro de roer, e durante seus 42 anos em linha, ele teve pouquíssimas alterações, que se reservavam apenas a pequenos retoques estéticos e nada mais. O carro tinha tração traseira e era equipado com motores 1.5 de 75 cavalos e 1.6 de 78 cavalos de potência. Ele chegou em 1990 sendo importado e ficou por aqui até 1995. Por dentro, ele era muito simples, porém bastante funcional. O Laika ainda é admirado por colecionadores e fãs, e não deu certo aqui no Brasil porque era um carro defasado em relações nacionais na época, mesmo sendo bastante resistente. E com certeza serviu para pagar de comunista com sucesso. E você, conhece mais algum carro para pagar de comunista no contexto aqui desse vídeo? Conta aí embaixo pra gente. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo e de seguir o canal nas redes sociais. Frequentemente eu tenho postado coisas bem bacanas por lá. Os endereços estão embaixo na tela para você. E deixe o seu like e se inscreva no canal caso seja novo por aqui. E clique no sininho para receber avisos de vídeos novos. Ah, e eu já ia esquecendo, esse vídeo aqui não pretende ofender e nem desrespeitar ninguém. É apenas uma curiosidade automotiva, beleza? Então a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!